Você está aqui, no limite, mas ninguém percebe. Lá fora você sorri, finge que está bem, disfarça. Mas aqui dentro, cada passo é um alerta vermelho. Cada pequeno silêncio vira um grito interno. Não é medo, é antecipação, a ansiedade disfarçada de prontidão. O corpo reage antes da mente, coração acelerado, pupilas dilatadas, palmas suadas. Você sente tudo, mas não consegue conter nada. E quando o confronto acontece, por menor que seja, você se vê de novo, refém de si mesmo. Você tentou todos os caminhos, se calar, revidar, evitar. Mas todos terminam no mesmo lugar. O arrependimento de não ter conseguido manter a calma, o vazio depois da tempestade que você mesmo criou, ou permitiu acontecer. O inimigo, você achava estava do lado de fora, mas ele mora aí dentro do seu peito sussurrando: vai dar errado de novo. Você não vai conseguir. Eles vão te destruir. Você não precisa de mais técnicas, nem de frases de efeito. Você precisa de algo mais cru, violento, cirúrgico. Você precisa ir até o centro do seu próprio caos, e ali de pé, aprender a ficar imóvel, enquanto tudo ao redor tenta te engolir. Essa é a verdadeira guerra, e ninguém te preparou para ela. Mas existe uma maneira, existe um caminho, e começa com a brutal consciência de tudo o que você já perdeu, por não ter controle. Agora, feche os olhos. Lembre-se de cada confronto que você já enfrentou, desde as discussões idiotas até os embates que definiram a sua vida. Agora, veja com clareza. Quantos deles você realmente venceu? E quantos você perdeu? Por dentro, quantas vezes você saiu de um confronto com o rosto impassível, mas com o peito em ruínas? Quantas vezes você segurou a explosão na frente dos outros, mas depois teve que recolher os cacos da sua própria mente sozinho? Porque é assim que acontece. O mundo exige que você esteja pronto, mas não ensina como. E então você finge. Você finge que está calmo. Mas a verdade é que está em guerra. Cada palavra do outro parece uma ameaça. Cada gesto vira ataque. Cada silêncio vira julgamento. E o pior, você não está em confronto com ninguém. Você está em confronto com tudo. Com a memória do que te humilharam. Com o medo de não saber o que dizer. Com a ansiedade de parecer fraco. Com a voz tremendo, o pensamento embaralhado, o coração gritando. E você tenta manter a pose, mas a mente está fora do eixo. Porque no fundo, você não aprendeu a enfrentar o outro. Você aprendeu a evitar a si mesmo. Lá atrás, quando ainda era criança, te ensinaram a ficar quieto. Te puniram por levantar a voz. Te ignoraram quando você queria falar. E isso te moldou. Hoje, quando o confronto chega, você não está lutando só com o agora. Está lutando com a infância sufocada, com o silêncio forçado, com o medo crônico. E assim, você vira refém do pior, dos venenos, a antecipação do fracasso. Antes do outro reagir, você já está se sabotando. Já está imaginando como vai perder, como vai se descontrolar, como vai ser visto. E se minha voz falhar? E se eu gaguejar? E se eu não conseguir responder? Você não entra nos conflitos como um guerreiro. Você entra como um sobrevivente, tentando escapar sem se queimar, tentando sair sem cicatrizes, mas já sangrando por dentro. E é aqui que começa o problema real. Você acha que o inimigo é o outro, mas o outro é só o gatilho. O caos já estava instalado. O confronto externo só revela o que já apodreceu aí dentro. Você entra nas discussões como quem pisa em minas. Cada palavra pode explodir. Cada olhar pode destruir. E mesmo que saia vitorioso, sente que perdeu algo.
Perdeu tempo, energia, paz. Perdeu a si mesmo. Agora você começa a entender. O problema nunca foi o conflito. O problema é você não estar pronto para ele. E não estamos falando de aprender a argumentar. Estamos falando de algo mais primitivo, mais selvagem, mais interno. A capacidade de olhar nos olhos do caos e não piscar. A habilidade de manter o centro quando tudo ao redor vira grito. Essa habilidade tem nome. E ela não foi criada em livros de autoajuda. Ela nasceu no campo de batalha, na vida e na morte. E quem carregava esse segredo era um homem chamado Miyamoto Musashi. Agora imagine o seguinte: você está em campo aberto. O chão está seco, o sol castiga, e à sua frente, um homem. Ele segura uma espada com uma das mãos. Olhos fixos, respiração silenciosa, postura imóvel. Ele não grita, não ameaça, não hesita. Esse homem é Miyamoto Musashi. Mais de 60 duelos, todos mortais, todos vencidos, sem armaduras, sem escudos, apenas espada, silêncio e consciência absoluta do momento presente. Você entende o que isso significa? A mente dele era tão afiada quanto sua lâmina, porque antes de cortar o inimigo, Musashi já havia derrotado o medo. Ele não nasceu calmo, ele não nasceu pronto, ele não venceu porque era mais forte. Ele venceu porque entendeu o verdadeiro segredo do combate. O confronto real acontece antes do primeiro movimento. Musashi treinava o olhar, a respiração, o pensamento. Ele eliminava o supérfluo, não dava espaço para hesitação, porque sabia que um segundo de dúvida era o suficiente para morrer. E é aqui que mora a chave. Você não está em um campo de batalha, mas sua mente está, o tempo todo. Conflito após conflito, situação após situação. Você reage como um espadachim cego, girando a lâmina no escuro, ferindo a si mesmo. Mas Musashi te mostraria outra coisa. Ele te sentaria no chão, te faria respirar e diria com a voz firme: aquele que não domina a própria mente já perdeu antes mesmo de lutar. E então ele ficaria em silêncio, porque a sabedoria não está nas palavras, está na presença, no estado mental onde não existe passado nem futuro. Só o agora, só a lâmina, só o próximo movimento, calculado com frieza, executado com precisão. Você quer manter a calma? Quer parar de explodir, de tremer, de fugir? Então pare de buscar o controle fora. Musashi não controlava os inimigos. Ele controlava a própria alma, e foi isso que o tornou invencível. O que ele carregava não era técnica, era uma filosofia viva, um estado de espírito, um corte interno tão profundo que arrancava o ego, a ansiedade, a dúvida, e deixava só o que importava: consciência, presença, silêncio armado. Agora que você sabe disso, a pergunta muda. Você vai continuar sendo dominado pelos seus impulsos? Ou vai aprender a existir como uma espada embainhada, pronta mas imóvel? Você acorda todos os dias como se fosse livre. Mas observe melhor. Existe uma coleira invisível em seu pescoço. Ela não aperta de imediato, mas puxa, devagar, constante, a cada microdecisão que você não percebe. Você levanta já, pensando no que os outros vão dizer. Você escolhe suas roupas para não chamar atenção. Você calcula palavras antes de falar. Você entra em ambientes com medo de confronto e sai deles ainda mais fraco. Você não vive. Você gerencia tensão. E isso está te matando aos poucos. Musashi dizia: você deve compreender o ritmo da vida. Se não entende o ritmo,
será sempre arrastado. Agora olhe ao redor. Você é arrastado pelos horários, pelos medos, pelas notificações, pelos traumas, pelo passado que você carrega como uma cicatriz mal curada, e tudo isso grita dentro da sua mente. Você quer manter a calma, mas ainda carrega o peso de todas as versões antigas de si mesmo. O menino rejeitado, o adolescente ridicularizado, o adulto que falhou. Você não é um guerreiro. Você é um exército de vozes enfraquecidas disputando espaço na mesma mente. O mundo te ensinou a reagir, mas nunca te ensinou a permanecer. Permanecer em silêncio. Permanecer atento. Permanecer inteiro, enquanto o caos dança ao seu redor. Porque é isso que Musashi fazia. Ele não cortava apenas com a espada. Ele cortava com a presença, com o olhar parado, com o gesto contido, com a mente onde deveria estar, no agora. E você, onde sua mente está? Agora, pulando entre feridas antigas, imaginando respostas perfeitas para confrontos que nem aconteceram, criando guerras imaginárias em territórios que nem te pertencem. Essa é a armadilha. Você está lutando batalhas que não existem e morrendo em cada uma delas. Mas existe um outro caminho. Ele começa quando você para de fugir de si mesmo, quando você senta no chão, como Musashi fazia. Respira, observa e elimina tudo o que não é essencial. A ansiedade, um ruído. A raiva, um espasmo. A pressa, um reflexo do medo. O que sobra é você. Cru, nu, presente. Agora imagine um confronto real, do outro lado. Alguém te acusando, te desafiando, te testando. Mas você não reage. Você observa. Você sente. Você espera. Não por fraqueza, mas porque você se tornou mais perigoso quando aprendeu a não se mover. Isso não é passividade. É domínio. É controle. É a lâmina embainhada que todos sentem, mesmo que não vejam. E é nesse ponto que a sua mente se transforma. Não mais campo de batalha, mas terreno sagrado, onde só entra o que você permitir, e onde nenhum inimigo sobrevive. Porque você não luta com gritos, você vence com silêncio. Chegou a hora. Não existe mais desculpa. Não existe mais distração. A vida está te empurrando para o centro do campo. E você está nu, sem manual, sem garantia. Só você. E o confronto inevitável. Você pode sentir o frio na barriga, o aperto no peito, a aceleração do pensamento. Mas agora, algo mudou. Você não está tentando fugir. Não está tentando vencer. Você está ali, presente, respirando. E pela primeira vez, você não quer reagir. Você quer entender. O outro grita. Mas sua mente está em silêncio. O mundo provoca, mas seu corpo permanece firme. O caos tenta te engolir, mas sua presença cresce como uma rocha inquebrável no meio da tempestade. Isso é o que Musashi chamaria de vitória antecipada. Não porque você destruiu o inimigo, mas porque destruiu o único que sempre te derrotava, seu descontrole. Nesse momento que você percebe, o confronto nunca foi lá fora, nunca foi sobre o outro, sempre foi sobre você. Seu medo, sua pressa, sua vontade desesperada de provar algo. E agora, com tudo isso morto, o que resta é a essência, simples, perigosa, calma. Você pode continuar como era antes, pulando de tensão em tensão, vivendo como um pavio aceso prestes a explodir. Ou pode fazer o que poucos têm coragem de fazer. Escolher a calma como arma. Escolher o silêncio como escudo.
Escolher a atenção plena como a lâmina que corta o mundo. Mas atenção, esse caminho cobra um preço. Você vai perder muita coisa. Vai perder o prazer de vencer discussões inúteis. Vai perder a necessidade de estar certo. Vai perder a adrenalina da resposta impulsiva. Vai perder o vício em se justificar. Mas em troca, você vai ganhar algo que não tem preço. Poder. O poder de estar no centro do inferno e não queimar. O poder de ouvir uma ameaça e não estremecer. O poder de ser você sem precisar se defender. Essa é a escolha entre a morte simbólica da ansiedade e o nascimento de um novo homem. Musashi não era feito de aço. Era feito de consciência, e é isso que o tornava invencível. A espada mais perigosa é aquela que não precisa ser desembainhada. Não existe calmaria permanente. O mundo vai continuar tentando te quebrar. As pessoas vão continuar te testando. E os confrontos, internos e externos, nunca vão cessar. Mas você não precisa mais viver como um alvo. Você não precisa mais ser refém do próprio pulso acelerado. A verdadeira força é invisível. Não está na voz mais alta, nem na resposta mais rápida. Está no silêncio firme, na respiração controlada, na consciência de que tudo o que acontece fora só entra se você permitir. Você quer paz? Então aprenda isso. A paz não é a ausência de confronto. A paz é a sua presença total durante o confronto. Miyamoto Musashi não te deixaria sair ileso. Ele cortaria o que ainda te prende. Ele mataria o que te sabota. Ele destruiria sem hesitar a versão covarde que você alimentou por anos. E no fim ele diria: o caminho do guerreiro não é feito para evitar a guerra. É feito para dominar o próprio espírito antes que ele te destrua. Você quer manter a calma em qualquer confronto? Então pare de buscar fórmulas e comece a matar as ilusões. A primeira delas é achar que alguém vai te ensinar isso, com palavras bonitas. O caminho é duro, é solitário, e começa quando você decide nunca mais ser dominado por si mesmo. Se esse vídeo cravou uma lâmina no seu descontrole, compartilhe com alguém que ainda sangra em silêncio. Alguém que explode por dentro enquanto sorri por fora. Alguém que precisa despertar antes que a próxima guerra o consuma por completo. Você não precisa vencer todas as batalhas. Você só precisa deixar de perder para si mesmo. A lâmina já está em suas mãos. Agora, permaneça imóvel e espere o momento certo. Forja mental, onde a fraqueza morre e a consciência nasce como aço.